Estamos ao vivo. Esperar o pessoal entrar. Oi, para vocês que estão entrando, bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Dá de ouvir bem? A Marina já entrou, já vou chamar ela aqui, vou esperar o pessoal entrar. Vou fixar o tema. Já te aceito aqui, Marina, só vou fixar o tema. Calma aí. Tá ótimo o áudio? Beleza. Calma aí. Ó, até a Cissa entrou lá da Itália. Consegui fixar. Vou aceitar a Marina aqui. Vamos ver. Oi. Calma aí. Tudo bem? Acho que tá travando. Eu não sei se é aqui. Deixa eu ver. Calma aí. Eu acho que tá travando. Peraí. Vocês estão conseguindo ver a Marina direitinho? Aqui pra mim tá travando ainda. Alguém avisa aí. Ah, acho que agora deu. Tá me ouvindo, Marina? Tô ouvindo. Eu não sei por que que tá. Eu tô falando e aí aparece o meu áudio. Não sei o que que tá acontecendo no meu celular, mas eu acho que tá tudo bem com todo mundo. Ah, então tá tudo certo. Acho que é só o meu celular aqui, que daí fica o eco assim da minha voz, mas então tá tudo bem. Tudo bem contigo? Tudo bem, você? Também. É muito estranho, né? Eu vejo as pessoas, eu acompanho a pessoa, daí parece que ela já é minha amiga, né? Mas na verdade a gente nunca se viu. Então, eu vou me apresentar, porque se alguém tiver vindo do teu perfil, depois já vou passar para te apresentar também, o pessoal te conhecer. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre minimalismo na maternidade. Quem não me conhece, eu sou a Luana. Eu sou mãe do Otto, de 1 ano e quase 3 meses, moro em Florianópolis. E eu crio conteúdo aqui para o Instagram e para o YouTube sobre consumo consciente, minimalismo, mais ou menos o mesmo nicho, assim, né? Os mesmos temas que a Marina aborda também. E eu tenho uma loja de produtos ecológicos. E é isso. Aí eu tenho um curso de maternidade minimalista e até na semana que vem a gente vai estar fazendo a semana da maternidade minimalista e por isso que eu resolvi chamar a Marina hoje, porque eu faço lives semanais, basicamente toda semana, quando dá. E eu acho que tinha tudo a ver, porque eu sigo a Marina desde que acho que desde que tu criasse o teu perfil, quando a Karen fez aquele desafio. Foi assim, que tu criou, né? A Karen do Fome. Então, desde que tudo era mato, eu já estava lá. Então, eu me inspiro muito nela, me inspiro muito na forma como ela cria os filhos e tal, até porque o meu filho ainda é pequenininho, então já pego várias ideias para quando ele crescer um pouco. E achei que tinha tudo a ver trazer ela. Vocês já tinham me indicado, faz uma live com a Marina, quando eu pedi sugestões, e eu já tinha pensado nisso. Então, aqui está ela, aceitou o meu convite, e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Agora eu quero te pedir para te se apresentar. Isso. Oi, gente, então eu sou a Marina, eu sou do Instagram Marina Simplifica. Eu também crio conteúdo sobre maternidade, minimalismo, no geral, mas eu também falo muito sobre coisas do dia a dia, assim, como facilitar o dia a dia na limpeza da casa, na conservação dos alimentos, para a gente não perder nada na geladeira, para economizar e tudo. Então, que dia a dia simplificado, assim, que eu falo. E o minimalismo é uma coisa assim que para mim já está muito inserido assim, no dia a dia e tudo, então eu acabo não falando exatamente sobre isso o tempo todo, mas os conceitos vão fluindo assim com o jeito que eu faço as coisas, né? Isso. Eu ia até te perguntar. Oi, não pode falar.
também te conheço há muito tempo já, e acho que foi quando você me indicou num vídeo seu, aí veio uma seguidora me falar. Aí foi aí que eu te conheci. Faz tempo, né? Então, eu ia te perguntar isso, de como que começou, porque eu vejo bem, eu abordo minimalismo, mas eu falo mais dele, do conceito, do estilo, e o teu, eu acho que é uma coisa que parece quando eu olho, que tu já nasceu assim. Eu quero saber como é que foi isso. Porque parece que é uma coisa assim, ó, que faz parte de ti desde sempre e é tão natural que, como tu falou, tu não aborda necessariamente o minimalismo, falar sobre ele, mas ele já está enraizado em tudo aquilo que tu faz, né? Como é que foi esse processo para ti? Se foi sempre assim? Então, eu acho também, assim, que no fundo eu sempre fui assim. Mas assim, eu sempre fui apaixonada por casinhas pequenas, por quartos pequenos, casas pequenas. E eu sempre achei lindo, assim, aquela coisa super pequenininha, funcional. E aí eu morei na casa da minha avó durante a faculdade. Eu morava num quartinho, que era um quartinho, assim, que teoricamente era um quartinho de empregada. Todo, porque foi onde meu pai morou também. Então ele era todo arrumado para caber tudo. Então, tinha armário, tinha prateleira, tinha lugar para TV, tinha cama, tinha mesa de desenho, tinha mesa de computador num quartinho que era tipo, sei lá, menos de 2 por 2, 1,5 por 1,5. E eu adorava aquele quartinho. Então, assim, eu sempre pequenininhas, com poucas coisas, tudo. Mas eu era bem consumista, eu comprava muita coisa, daí depois eu desapegava de muita coisa, eu comprava mais coisas. Assim. Esse ciclo aqui, para mim, é mais recente, assim, que eu consegui quebrar isso, do consumismo em si, né? Mas o de ter poucas coisas, eu realmente sempre meio que fui assim. Ter muitas coisas, muita coisa bagunçada, sempre me incomodou um pouco. E aí, depois de assim, perto de quando eu engravidei, que eu comecei a pensar mais nisso, comecei a descobrir que existia o minimalismo, que eu não sabia, e aí perceber que era isso que eu queria mesmo, assim, para minha vida, assim. Aí é que eu comecei a realmente prestar atenção nos meus padrões de consumo, como que eu dava coisa, depois comprava muita coisa, e aí foi daí que eu realmente comecei a desapegar mesmo e ficar com poucas coisas mesmo, não comprar mais e tudo. E foi ali mais ou menos antes de engravidar e tal. E aí depois, então, quando eu engravidei, já comprei pouca coisa, já tava fácil, assim. E o teu marido também pega junto? Ele é minimalista? Como é que é essa relação da família? Ele é sim também, mas assim, ele demorou um pouquinho mais para ele, assim, acho que foi mais quando a gente se mudou para fora do Brasil, a gente morou um tempo na Suécia, que aí a gente vendeu tudo que tinha, e aí foi a partir daí é que ele realmente entrou também na mesma, assim, no mesmo nível, no mesmo patamar que eu estava. A partir dali. É porque às vezes as pessoas perguntam, deve perguntar para ti também, né? Ah, eu moro com as pessoas, com os pais ou com o marido, a esposa, e a pessoa é totalmente diferente, deve ser muito mais difícil, né? E quando aqui também, eu acho que eu sou ainda mais assim que o Dani, de desapegada, mas a gente tem a mesma cabeça em questão desses valores, então acaba sendo mais fácil, né? De tornar isso possível e também não dar divergência em casa. Mas me diz uma coisa, em relação à maternidade, então tu já vivia esse minimalismo e imprimiu ele total na maternidade. Como é que foi esse processo para ti, que acaba sendo um pouco diferente do costume das pessoas, né? Assim, assim, eu lembro quando eu engravidei, veio uma pressão enorme, assim, de pessoas da família, do tipo, não, a barriga tá crescendo, como que você não tem nada ainda? Como que você não tem nada, assim, sabe, tá 6 meses. Ah, mas você tem que estar com o quarto pronto com isso. E desde o início eu não queria, mas eu cedia muita coisa, porque a gente, mãe de primeira viagem, acaba comprando mais do que o necessário, por mais que a gente esteja atento a isso, né? Porque a gente fica com medo de uma coisa ou outra. Por exemplo, eu comprei berço que eu nunca usei. Então, e eu sabia que eu não ia usar, mas sabe aquela coisa assim que você não quer muito admitir que vai fazer totalmente diferente, ainda mais na primeira vez, porque você fica inseguro, né? Vem gente com mais experiência do que você falando, opinando, então você acaba ficando mais inseguro com isso. E aí, então, assim, eu comprei umas coisas que eu não usei, berço eu não usei, carrinho eu não usei. Então, assim,
Na primeira gravidez eu acabei comprando umas coisas assim, mas depois que o meu filho nasceu, o quarto dele virou um colchão no chão, era assim um tatame, um colchão no chão e um colchão do lado para eu dormir juntos. E era isso, assim. E foi ele ter 2 anos e tal, e depois ele ir pro quartinho dele, porque aí eu engravidei da Ana, né? E com a Ana, então, já foi mais ainda. Menos coisas ainda. Com a Ana a gente estava lá na Suécia, né? E aí, como a gente vendeu tudo para ir para lá, a gente não tinha quase nada. E aí a gente entrou numa casa que não tinha móvel nenhum, mas a gente comprou assim um sofá, uma cama para cada um e uma mesa. Era basicamente isso assim que a gente tinha. Era muito pouca coisa mesmo. E eu até comprei o bercinho com ela. No caso dela, eu até usei o berço, porque por ser assim, filha, eu tinha que ter um lugar mais seguro assim para deixar ela, para dar atenção para o mais velho e para o mais velho não ficar o tempo inteiro em cima dela, assim. Então, acabou. Mas eu comprei um berço hiper assim compacto que ficava do lado da cama. Então, assim, ela dormia comigo, mas se eu precisasse eu botava no berço e tudo. Mas assim, esse negócio do berço, é claro que não é todo mundo que não vai usar o berço, né, gente? Assim, é porque o berço para mim não fez sentido porque eu dormia com meus filhos, mas se fizer sentido para você, o berço é realmente uma peça importante. Só que em muitos lugares acaba virando só mesmo o depósito, né? Você bota o Sim. meu, fica colocando roupa suja lá, né? Porque usava fralda de pano, as fraldas que a gente ainda não colocou o recheio, fica lá, então assim. É complicado, né? Porque eu acho que essa parte, principalmente de maternidade, todo minimalismo ele é uma coisa muito individual, mas essa parte de maternidade já tem um caminho pré-estabelecido que as pessoas fazem, e se a gente não para ver se aqui a gente quer aquilo ali, a gente vai seguindo o fluxo, né? A gente não teve berço também, o Otto sempre dormiu comigo. Hoje ele tem uma cama que meu pai fez, acho até que ele tá aí, que eu vi que ele entrou, mas. Ele dorme na cama nas sonecas, porque de noite ele vem pra nossa cama e fica ali porque eu me recuso a me levantar pra amamentar. E ele vai ficando ali. Quando ele crescer um pouco, de repente eu estiver dormindo a noite inteira, daí eu coloco ali na cama dele. Mas e é uma coisa muito particular, que tem gente que já gosta muito de berço e que funciona, né? Funciona para algumas famílias. Eu anotei, eu tô com uma colinha aqui, né? Deixa eu te perguntar, com certeza tu já deve ver, tanto no início aí da maternidade quanto agora, com quantos anos são o Theo e a Ana? O Theo, eu não falei no início, né? Então, eu tenho 2 filhos, o Theo tem 7 anos, a Ana é um menino, o Theo tem 7 anos, e a Ana, que é a minha menina, ela tem 5. Ah, então, tu já deve ver, pela escolha de vocês, um reflexo positivo nisso, né? O que que tu consegue enxergar, assim, que essa decisão de viver mais simples, de viver desapegada mesmo, o que que reflete neles até agora, assim, nessa idade deles? Assim, o que eu percebo principalmente neles é a questão dos que eles não têm muitos, e eles têm uns brinquedos que são mais abertos, e eu vejo muito, assim, a imaginação fluindo, assim, muito, assim. E outra coisa que eu percebo também é que eles se moldam com o que a gente está fazendo em volta. Então, assim, a gente foi para a casa da minha mãe em janeiro, por exemplo. Daí eles ficavam com a minha mãe todo dia dava um presente, porque é avó, né? E aí todo dia dava um presente. Então, quando eles vinham para a gente, eles ficavam pedindo. Mas com a gente, eles sabem que não é assim, né? A gente não fica dando presente, a gente não fica comprando brinquedo, a gente explica, a gente tenta fazer eles perceberem que tipo de brinquedo eles vão brincar mais no dia que eles vão escolher, por exemplo, o aniversário, né? Qual que eles vão brincar mais, qual que realmente vai durar mais para eles e tudo. Então, eles sabem que com a gente não é assim. Então, fica mais fácil. Para a gente, eles já não pedem, eles já sabem uma coisa assim, tipo esses brinquedinhos vagabundinhos, assim, de lanchonete, essas coisas assim, a gente fez um acordo com eles, que eles começam a ficar maiores, eles começam a pedir, porque a gente vai estar almoçando do lado de um menino que comeu no fast food e tá com um brinquedinho. Então a gente conversa com eles e mostra, olha aqui, esse brinquedo é um brinquedo que é um personagem que você nem gosta muito, ou nem vai durar muito tempo o seu gosto por ele. É um brinquedo que vai quebrar logo, que não vai durar muito tempo. Então, será que não é melhor a gente esperar um pouquinho mais, depois ter um brinquedo que realmente
vai gostar e que vai brincar mais, e que vai durar muito mais, a gente conversa com eles isso. E às vezes a gente até combina, assim, não vamos comprar esse, não, mas se vier um que é realmente um personagem que você gosta muito, que você realmente gosta muito, aí esse a gente conversa e de repente a gente compra. Então, assim, a gente tenta ensinar eles a analisar também como a gente analisa. Claro, tudo na linguagem deles, né? E tudo acolhendo, porque a gente não sabe como que tá a criança no dia. Às vezes, naquele dia, ela tá cansada e aí vai dar um escândalo e aí não vai entender o que você está falando. Então, tem que estar pronto para isso tudo. Mas a gente conversa de acordo com a idade deles. É muito legal isso, né? Eu só vou dar uma parada que o pessoal tá falando que o teu som tá baixo e que o meu tá com chiado, e eu não sei por que que o meu tá com chiado. O meu continua com chiado, gente, porque eu não. Acho que eu vou botar o fone aqui, ver se de repente melhora. Ah, pode ser, eu acho que fica melhor. Agora o meu eu não sei. Alguém me disse que ainda tá com chiado. Eu botei o fio do carregador aqui. Tirei na hora e acho que ele começou a chiar, mas. Marina mostra as roupas deles, quantidade de trocas. Preciso muito de um norte em relação a isso. Ó, já segue, não sei se já segue a Marina, ou não sei se veio dali ou daqui, mas acho que aqui não vai dar de mostrar, mas de repente depois. Tu tem algum post sobre isso? De roupas, de. É, sobre as roupas, não, eu acho que eu mostrei uma vez a gaveta, assim, eu mostro a gaveta arrumada e tudo de vez em quando. Ah, Melhorou o sim. áudio, gente? Melhorou, aqui Melhorou o áudio, melhorou. acho que agora melhorou. Eu acho que o meu não tá Tá chiando normal. também, pelo menos. Parou o chiado. Devia ser algum eco de alguma coisa que tá vendo. Então, assim, eu não tenho muita. Na verdade, as roupas deles eu não compro quase nenhuma, porque eles ganham. Aí eu tenho assim uns acordos com umas amigas que fica pequeno, elas me passam, eu passo dos meus filhos para elas. Então, assim, às vezes eu até tenho coisa demais. A Ana ganhou no início do ano, assim, mais de 30 calças, porque ela ganha dos amigos, aí acaba tendo muito, eu acabo passando, porque eu acho que para mim, assim, um número bom, assim, é mais ou menos uma meia dúzia de cada roupa. Então, 6 calças, leggings, por exemplo, 6 shorts, acho que shorts ela nem tem tanto assim, mas assim, a camiseta talvez umas 8, 10, assim, no máximo, assim. Porque a gente acaba lavando com criança, acaba lavando roupa quase sempre, né? Quase todo dia. Então, assim, não precisa de muita roupa por causa disso. Tá aqui com o Otto também, não sei como é que tu fazia quando eles eram crianças, mas aqui eu também sigo essa lógica aí de 6 a 8 peças e acaba que ele suja mais. Agora não tanto, mas quando tava engatinhando, que aí o joelho já ficava. Mas agora que ele tá andando é mais tranquilo também. Mas voltando ali na questão dos benefícios, eu percebo que muita gente tem dificuldade com isso. Eu acho que eu não sei porque ainda não passei por essa fase, né, de ensinar a criança, de a criança ter a vontade de querer aquele brinquedo e pedir, mas eu vejo vocês e eu percebo que assim, o diálogo é uma coisa que muda muito, né? Que às vezes a gente só atende a necessidade, atende o que a criança está pedindo e a gente acaba educando ela de uma forma que ela vai achar que ela precisa ter tudo aquilo ali, né? E acho que esse diálogo faz muita diferença que eu vejo vocês fazendo. Uma coisa que eu já vi que tu faz, que de bater a foto lá quando a criança, quando eles querem o presente, bater a foto, eu já peguei essa dica, já salvei ela e eu vou fazer com certeza. Não sei se quiser falar sobre isso. É porque é aquilo que eu estava falando, né? A criança, assim, eles nem sempre estão no dia calmo, no dia tranquilo, que vai conversar. Vão ocorrer descontroles emocionais, ainda mais em situações de loja de brinquedo, né? Ou eles passam em ver uma vitrine, ou uma coisa assim. Então, assim, o principal que a gente evita é situações assim. Então, assim, eu evito entrar com eles em loja de brinquedos, ou passear em shopping, né? Assim, passear só por passear em shopping e tudo. E se a gente precisa em situações assim, a gente explica. Então, assim, por exemplo, eu preciso ir numa loja que eu tenho que comprar um presente do amiguinho que vai ter uma festa. E aí a gente entra então e fala assim, ó, a gente está indo lá para comprar o presente do amiguinho, não vamos comprar nada para vocês, é o presente do amigo. Então vocês vão ajudar a gente a escolher esse presente. E deixa já isso combinado antes, né? Que são os combinados, né? Então a gente vai e a gente só vai comprar isso e vai voltar. Ou a gente vai no shopping só para almoçar e depois vai voltar. A gente não vai em loja, não vai nada. Ou então você pode olhar, mas é só a vitrine, a gente não vai entrar. Quando entra é muito pior, né? Então, assim, olhar a vitrine é mais fácil.
Você pode só olhar a vitrine, né? E tal. Então, assim, e tem também, aí quando eu tenho que estar em situações assim, e às vezes tem algum descontrole emocional, ou às vezes eles esquecem e vem aquele brinquedo incrível que agarra, abraça, assim, né? Porque a criança abraça o brinquedo e aí você vai ter que arrancar aquilo de algum jeito. E aí, para isso, eu tenho esse truque da foto, que é você criar. Você pode criar como se fosse uma wish list, né? Assim, deles, né? Como se fosse uma lista de desejos que a gente tem em site, tudo, só que com essas fotos. Então a gente vai lá, fala, não, então tá bom, você gostou desse, achei legal também. Então vamos tirar uma foto para você juntar para sua lista quando, sei lá, chegar o seu aniversário, você pede. E aí, assim, é incrível porque geralmente eles esquecem É daquilo, muito porque era bom. uma coisa de momento. Não era uma coisa Sim. que eles queriam realmente, é uma coisa que eles viram. É igual a gente passar no caixa do supermercado e ver uma bala e acabar comprando, porque naquela hora você estava com fome, com vontade de comer um doce, é a mesma coisa. Se você não comprar na hora, você esquece daquela bala que passou, né? Então, assim, é a mesma coisa. Então, para isso que serve essa ferramenta da foto, porque aí a gente tira e vai conseguir também selecionar o que realmente eles querem do que foi de momento. Porque se eles quiserem mesmo, eles vão pedir para ficar vendo a foto depois de um tempo, quando chegar perto do aniversário e tudo, vão pedir para ver, vão querer ir lá voltar para olhar e tudo. Então, assim, é um jeito da gente separar isso. E é isso, mas assim, é um dia de cada vez, né? Como eu falei, não tem jeito. Eu já tive, eles já fizeram, já tiveram descontrole emocionais enormes, assim, de eu ter que sair com os dois, um no colo e o outro puxando, porque não conseguia, né? Assim, fazer parar de chorar ali. E às vezes a gente tem que afastar eles da situação até para poder acalmar e tudo. Mas é a gente se mantendo, acho que, como eu falei, assim, com a gente eles já estão tão acostumados, fica mais fácil, assim, porque a gente é consistente nos nossos atos. A gente não fala que não vai comprar nada para eles e aí sai tipo a louca comprando trocentas roupas e Acho que isso sapatos e faz coisas diferença, assim. né? Faz diferença manter esse combinado e. Mas eu acho muito legal isso, muito, muito legal. Claro, vão ter os momentos, acho que é criança também, né? Não tem como a gente exigir tanto, mas eu vejo isso, eu sou apaixonada, né? Eu sou apaixonada pela Ana e pelo Theo. E claro que o que a gente que eu vejo na internet deve ser, sei lá, 10, 5% de tudo que acontece, do que eles realmente fazem, mas eu acho muito legal esses princípios, assim, porque hoje eu vejo, eu sigo alguns educadores de, como é que chama? Acho que educador parental e tal. E eles sempre abrem caixinha de pergunta e eu vejo quantidade de pais que falam: ah, eu não sei como fazer, meu filho quer um monte de coisa. E na verdade, eu acredito que a resposta tá na gente, né? Nós somos o adulto e nós temos que saber passar isso de uma forma, mas nem sempre. Às vezes a gente já é consumista, também tem essa questão, a gente já enxerga que o consumo ou que as coisas são tão necessárias assim e acaba refletindo isso na criança, né? Então não é o minimalismo na maternidade, não tem como ser uma coisa à parte, né? Ele é um reflexo de todo o resto da tua vida e acaba só, né? Se a pessoa quiser aplicar só na maternidade, não vai se sustentar por muito tempo, né? Isso tem que ser uma mudança que começa no interior, e pelo menos eu vejo assim, no interior e se reflete no exterior. Eles não sei como é que é a relação deles assim com outras crianças. Eles percebem, porque eu vejo que vocês fazem bastante os brinquedos, as fantasias, tudo com o resto das coisas. Eu acho muito legal essa coisa do reaproveitamento, de reciclar e tal. E talvez os amigos deles sejam diferentes, não sei como é que é o ciclo de amizades deles, mas eles costumam se comparar ou querer alguma coisa que o amigo tem. Como é que é isso? Então, essa questão da gente fazer os brinquedos e fazer as fantasias, assim, nunca se compararam. Eles sempre adoram, Ai, eles que amam. legal. Tipo, eu faço fantasia para ir para a escola, eles acham o máximo porque a deles é diferente. Tipo, tem bailinho de carnaval na escola, vai ter trocentos Homens de Ferro, trocentos Capitão América e tal, e Batman e tudo, e eles vão diferente, né? Então aí vai o Theo de Porco-Espinho. E eles gostam de inventar e fazer fantasias diferentes. Então, assim, eles adoram isso. E os brinquedos que eles fazem também. Eu acho que eles gostam de ter coisas diferentes, assim. Então, isso a gente não sofre, não. Mas o que acontece, sim, às vezes eles vêm com algumas coisas do tipo, mas o meu amiguinho ganha presente toda semana. Ou nem só a questão de ganhar presente, o meu amiguinho leva sempre chocolate no lancheiro, alguma coisa assim. O meu amiguinho, o pai deixa ficar vendo TV o dia todo e você não deixa e tal.
E aí, o que a gente conversa e conversou até hoje é que cada família faz diferente, cada família de um jeito diferente, e a gente aqui faz assim. E a gente tem uma ferramenta também que a gente usa de usar, fazer como se fosse uma reunião de família, até para decidir as regras de casa. Então, assim, regras de Ai, que legal. TV, de computador, essas coisas assim, porque agora com aula online eles estão tendo que mexer muito mais nisso, assim, principalmente o Theo. Então, assim, a gente combina antes com eles, então a gente fala assim, então vamos combinar. Que horas você quer fazer a tarefa da escola, para que horas poder mexer no computador? Que o mexer no computador dele é pegar manual de Lego para poder montar o Lego. Mas mesmo assim a gente tem um limite. Então, assim, aí a gente combina que ele faz o dever de manhã cedo para depois, à tarde, poder mexer no computador. Então, assim, fica combinado com ele, não é uma coisa que a gente decide, assim, impõe. E aí, então, fica muito mais fácil. Inclusive, eles podem decidir também as consequências. Então, assim, então se eu não fizer o dever, eu não vou poder mexer no computador hoje, ou alguma coisa assim. Eles já sabem, eles decidem as próprias consequências também. Então, fica muito mais fácil de cumprir, porque se eles resolvem não cumprir, a gente lembra, né, do combinado. Lembra que foi você que combinou esse horário para fazer o dever. Então, agora você está reclamando do horário que você mesmo combinou. Então, aí fica muito mais fácil da gente conversar também com eles. Então, a gente traz eles para resolver essas tarefas, assim, para resolver como que eles vão fazer as tarefas, não só da escola e tudo, e os limites de telas e tal. Então, assim, fica difícil eles reclamarem, falar assim, mas meu amigo faz diferente. Não, mas a gente combinou assim, e na nossa família é assim, então nunca tive até hoje nenhum problema muito mais sério sobre isso. Então, assim, se a regra está incomodando muito e aí eles querem talvez trazer uma mudança, daí a gente senta de novo e decide outra regra. Ou às vezes, né, porque agora na quarentena, estão estudando em casa, a gente está tendo que vir e mexe mudar um pouquinho a rotina, porque a gente tem que ir se adaptando. Às vezes tem épocas que tem mais tarefas, épocas que tem menos. Eles mudaram de escola agora, a escola nova deles. É menos aula online, mas tem mais tarefas para fazer. Então, a gente está entrando no ritmo ainda disso. Então, assim, a gente vai entrando no ritmo, mas sempre combinando com eles. Ai, olha, essa live vai ficar salva e eu vou consultar ela várias vezes quando ela crescer um pouco. Porque isso é muito legal. Nunca tinha pensado nisso, né? De incluir a criança como se fosse uma reunião mesmo para ela decidir. Muito legal isso, muito legal mesmo. Meu pai me deu um recadinho, pai. Beijo. É, e agora, em relação aos adultos, porque às vezes a criança acaba. Acredito que as crianças de fora, eu vejo que vocês fazem o presente, a tinta lá, para dar de presente pro amigo, né? Uma tinta natural, sempre uma coisa assim. Então, eu acredito que as crianças devam receber isso de uma forma muito legal, né? Mas às vezes os adultos não conseguem enxergar dessa forma. Vocês recebem muito assim pitaco, até na internet, não necessariamente da família ou de pais de amiguinhos, mas tu recebe muito pitaco assim de gente falando mal sobre isso, ai, vai dar o negócio feito, ou, enfim. Sobre essa questão dos presentes, não, assim, na internet aqui eu não recebo pitaco assim, não, porque a maioria das pessoas que me seguem concorda com as coisas que eu faço, assim, porque são pessoas que também são minimalistas ou pensam assim e tal. Então, assim, acho que eu nunca recebi assim, criticando assim. Essa questão dos presentes também, acho que eu nunca recebi nenhuma crítica. Eu acredito muito no valor do presente, de estar ali no amor que as crianças, meus filhos colocaram fazendo aquele presente, ou que seja embrulhando, mesmo que seja só o embrulho, né? Ou fazendo um Uhum. desenho para colocar junto. Então, assim, eles ficaram um tempo sem ver um amiguinho que mudou de prédio. E aí, quando a gente foi visitar, eles mesmos quiseram, pegaram uma sacolinha que tinha de papel, aí pegaram um carrinho que era deles, não era tipo comprado, Ai, era um que carrinho fofo. deles, aí fizeram um desenho, botaram e levaram, assim. Aí, tipo, a pessoa que vai achar ruim isso, acho que, né, assim, vai ser muito difícil, porque a criança vai ficar feliz de estar recebendo, a criança que está dando também está feliz. Não é uma questão que, eu estou fazendo assim só para economizar, não é. Então, assim, é uma questão realmente de tentar trazer um valor mais sentimental ao presente, que não só o comprar, peraí, eu tenho que gastar R$ 50 porque ele gastou R$ 50 para comprar um presente para o meu filho, então eu tenho que manter aquela corrente, né, do presente indo e vindo, indo e vindo.
não precisa disso, né? A gente pode quebrar isso e dar mais significado a um presente, ou a uma embalagem, ou até dar um desenho, ou dar um cartão, ou dar uma coisa assim, que às vezes, para a criança que está recebendo, vai ter muito mais valor, porque às vezes ela está naquela festa que vai receber trocentos presentes, e às vezes o cartão ou o desenho que ela vai receber do amigo vai ter muito mais valor para ela do que aquele monte de presente, né? Então, assim, vai marcar mais, talvez, do que um monte de presente que ela vai receber. Eu acho que quem acharia ruim no caso, não digo nem pelo presente, mas até da forma como vocês criam, de não ter tantas coisas e tal, é muito mais o adulto, se tivesse alguém para achar ruim, né, olhando de fora, o adulto do que a criança, porque eu não sei em que momento que a gente se perde na vida, porque a criança é muito simples, né? E até fiz um vídeo sobre isso hoje no pro YouTube, sobre se filho custa caro, e eu falei sobre isso, que eu vejo a criança tem uma essência muito simples. Ela não demanda tantas coisas quanto a gente acha que ela demanda. Na verdade, o que demanda coisa é o nosso próprio ego, muitas vezes, ou querer atender às expectativas da sociedade. E porque em algum momento da nossa vida de criança a adulto, a gente perdeu essa essência, né? E às vezes a forma como eu vejo isso, que como os pais fazem, e não julgando nem quem faz de um jeito, nem quem não faz, mas eu acredito que a gente tem uma responsabilidade em preservar essa simplicidade, essa essência. E dependendo da forma como a gente se relaciona com o consumo, ou do nosso dia a dia, a gente acaba deformando essa simplicidade e formando aí mais um futuro adulto que vai ter perdido essa essência e que vai olhar para algo assim, ou para uma fantasia feita que para mim é muito mais legal do que uma fantasia comprada. Vai olhar e vai achar, ai, nossa, e que bom que tu não sofre com isso, porque eu acho que no Instagram as pessoas são mais legais, elas nos acompanham porque elas gostam daquilo. Mas o YouTube, assim, é livre. Então eu vejo muita diferença, assim. Eu posso postar o mesmo tema no YouTube, o mesmo tema no Instagram, e eu recebo cada coisa assim me detonando. Agora não é tanto, e também eu não ligo mais, agora eu apago. Antes eu respondia, mas agora não tenho mais paciência, eu apago quando é uma coisa muito, uma crítica assim, sem fundamento. Mas as pessoas, elas, que às vezes caem ali de paraquedas, né? Então elas não pensam aquilo, não estão nem aí para ir para aquilo, e elas caem ali naquele vídeo e acham um absurdo não ter o berço, por exemplo, ou qualquer outra coisa, ou usar a fralda de pano. E não sei, a gente perde essa simplicidade no meio do caminho da nossa vida, é muito ruim, né? E que bom que existem pessoas como você que preservam isso nos filhos, porque com certeza vão ser futuros adultos muito mais. Ah, não sei, muito mais. Não posso dizer certo e errado, né? Mas muito mais simples e. Enfim. Deixa eu te perguntar. Pode falar se quiser falar alguma coisa, tá? Se quiseres. Eu sei que acredito que vocês não façam isso por economia, simplesmente, mas acaba. Deixa eu só ver o que a Cristina falou ali. Eu vejo exatamente isso, as mães pirando para comprar tudo que a amiga comprou pro seu filho. De querer se equiparar e acabar criando esse ciclo sem fim, né? De consumo aí nas famílias, é verdade. É, mas o minimalismo ele acaba representando uma economia financeira, né? Vocês conseguem ver esse peso financeiro, não é um peso, né? Mas o que representa isso para vocês? Tem como ver assim nas escolhas de vocês? Ah, sim, né? Porque a gente já foi também o outro lado, né? Assim, então, assim, a gente já comprou um apartamento que a gente não podia pagar, a gente já teve um carro muito maior do que a gente precisava. E assim, tudo gera uma economia. Então, assim, hoje a gente tem um carro pequeno, econômico, então muito menos gasolina, é ridículo que a gente gasta com gasolina, até porque a gente não anda muito de carro, geralmente é mais a pé, mas assim, como eu falei também, roupa para as crianças eu quase não compro, porque as amigas me dão, e aí geralmente os avós querem dar presente também. Eu acabo pedindo para dar roupa para não encher a criança de brinquedo, então eles acabam dando roupa também. Brinquedo para eles também, a gente só dá brinquedo geralmente no aniversário e tal, sabe? Algumas exceções, mas geralmente a gente dá em alguns momentos pontuais, e eles ganham muito presente de outras pessoas também. E a gente mora num apartamento menor do que o que a gente moraria se não fosse minimalista e tudo. Então, assim, eu acho que é bem o que a Cristina falou, que a gente não tem muito essa de querer ter
ter uma coisa para mostrar que tem, né? Assim, que eu acho que é o ponto principal assim do minimalismo, eu acho que é o mais difícil para as pessoas até aceitar, não comprar ou não ter as coisas, seria porque aí o outro vai achar o quê de mim, né? Assim, a gente Uhum. cresce achando isso, que a gente precisa da aprovação do outro. E aí, quando a gente se livra disso, a gente percebe que a vida pode ser muito mais barata, a gente pode trabalhar menos porque precisa ganhar menos para poder ter o que a gente precisa ter, né? Ou o que a gente quer, ou a gente pode de repente se aposentar mais cedo e poder curtir mais a vida com os filhos, com os netos e tudo. Então, assim, com certeza, assim, é bem óbvia a diferença assim do que a gente era antes, que tinha um carro muito maior, um apartamento muito maior e tudo, pro que a gente é hoje, com certeza. E acaba não sendo o foco, mas é uma consequência, né? E uma consequência boa, porque eu vi que vocês fizeram uma viagem agora antes da pandemia lá, acho que para Portugal, né? E eu acredito, eu vejo muito isso, assim, que a gente acaba podendo investir em coisas que a gente não investiria se fosse, né? Ah, eu tenho que trabalhar igual um doido porque eu tenho que pagar aquilo que eu tô, o apartamento, o carro, as coisas, e pagar, e pagar, e pagar, e trabalhar, e pagar. Fica nesse ciclo e acaba não tirando um tempo, não dedicando, principalmente na maternidade aí, né? E não só as mães, mas os pais também de ter esse tempo em família, de dedicar esse tempo para os filhos, que é tão importante, muito importante para eles, né? Então, acaba tendo espaço para se dedicar a isso. Deixa eu só ver aqui opa, agora fugiu aqui. A Helena perguntou se tu trabalha fora. Ah, então, não, e isso inclusive é uma das vantagens também, porque a gente decidiu desde antes de ter filho que a gente queria trabalhar menos, e aí então eu fiquei trabalhando em casa, né, de casa, e o meu marido hoje também ele consegue trabalhar de casa no emprego dele, então assim, isso foi tudo vantagens que a gente, ou riscos que a gente conseguiu assumir por causa do minimalismo também, para poder Então, passar mais tempo com os filhos e tudo. eu vejo isso, não sei se tu recebe mensagens assim, mas às vezes as pessoas falam, ah, mas pra ti é fácil, porque tu trabalha em casa e tal. E claro que vai ser muito diferente, né? Mas tem como, né? Tem como a gente tentar administrar isso na medida do possível. Claro que cada realidade é uma realidade, mas o minimalismo, inclusive na maternidade ou em qualquer área da nossa vida, ele é possível mesmo que a pessoa trabalhe fora. Vai mudar ali a logística, mas é super possível, eu acho que até mais benéfico, né, para a pessoa, principalmente se ela trabalha fora, acaba dando uma leveza a mais para os dias. O que que tu acha disso? Não, com certeza, né? Você vai ganhar muito mais tempo, né? E mesmo que trabalhe. E, gente, ser minimalista não demanda tempo, não. Tipo, é exatamente o contrário, né? Você ganha tempo, porque você deixa de fazer muitas coisas que são desnecessárias. Então, assim, não tem, é até melhor, né? Você tem mais tempo para aproveitar, até para trabalhar mais, se você gosta de trabalhar e é isso que você quer para a vida, trabalhar e tudo. Então, assim, É porque eu acabo vendo que algumas escolhas, por exemplo, a das fraldas e tal, e são tudo coisas que são possíveis incluir numa rotina de uma pessoa que trabalha fora. E às vezes eu falo alguma coisa no Instagram e tal, das fraldas de pano, a gente faz a higiene natural, né? Que eu coloco, não vou conseguir explicar aqui, mas eu coloco o Otto no pinico desde bebezinho e ele faz tudo ali. Mas aí as pessoas falam, ah, mas é porque eu não tenho. Claro, né? Cada um faz o que quiser da sua vida, mas eu acredito que o fato de trabalhar fora ou não torna com que essas escolhas mais simples ou até mais sustentáveis, as substituições sustentáveis, coisas laváveis e tal, não torna com que a pessoa não consiga fazer isso, né? É uma questão de aprender ali a organizar essa rotina. O minimalismo te trouxe isso, tu percebe isso de conseguir administrar a tua rotina de uma forma melhor, sendo mãe, sendo esposa, dona de casa, enfim, aquilo que tu quiser ser. Como é que é isso nos teus dias, assim? assim, com certeza. Inclusive, bem isso que você falou, assim, acho que o minimalismo também ajuda a gente a decidir melhor as prioridades, assim, onde que a gente quer gastar o nosso tempo, onde que a gente quer gastar a nossa preocupação e tudo. Então, assim, eu acho que o minimalismo ajudou muito com isso também. Então, se a pessoa tem pouco tempo, você falou, por exemplo, das fraldas de pano, por exemplo. Eu tive duas experiências. Com o Theo, eu usei fraldas de pano. Com a Ana, não. Com ela, eu ainda Uhum. nem tinha o Instagram, né? Óbvio, foi depois.
Foi uma decisão que eu tomei, porque na época não era uma prioridade para mim. E eu estava muito assoberbada, porque a gente estava na Suécia, morando sozinho, não estava legal, assim, mentalmente. E eu tinha uma outra criança, e então, assim, eu decidi não usar a fralda de pano com ela. E foi uma decisão consciente, e assim, porque eu decidi as minhas prioridades naquele momento. E naquele momento era ter saúde mental. Então, assim, e era talvez gastar meu tempo com outras coisas, porque realmente o início com 2 bebês, né? Porque o Theo tinha 2 anos, então com 2 bebês foi bem pesado para mim. Então, foi uma decisão que eu tomei consciente das minhas prioridades. E é isso, assim, acho que a gente tem que decidir as bandeiras que a gente vai carregar e seguir com elas. Então, assim, com o Theo também eu fiz higiene natural também com Ah, ele. sei. Foi ótimo também. Então, assim, mas aí quando veio a Ana também foi outra coisa. Mas aí, assim, depois as coisas vão entrando no ritmo e a gente vai mudando as prioridades e repensando algumas coisas e tudo. Mas eu tô falando isso só para dizer que ninguém aqui é perfeito e ninguém vai conseguir fazer tudo, né? Assim, então eu acho que a gente tem que ter as prioridades, principalmente na maternidade, porque a gente já é muito cobrado e a gente já se cobra até mais do que os outros, né? Eu acho. Assim, Já tem a culpa materna. a gente se cobra uma perfeição que é impossível, assim. Até nisso eu acho o meu marido meio que é o equilíbrio para mim. Quando ele vê que eu tô ficando muito louca, assim, muito perfeccionista, tem que fazer tudo perfeito, rotina perfeita e tal, daí ele já dá uma freada, fala, não, calma. Porque também a gente tem que decidir o que, né, realmente vale a pena carregar, né? Qual o peso que vale a pena carregar e qual que não, né? Porque hoje em dia, principalmente que tem mais informação e mais acesso a essas coisas todas, às vezes a gente quer fazer realmente tudo, né? E não tem como. Aí a gente vai pirar. Tem que escolher, bem como tu falou, escolher as nossas lutas, né? E aí tem como. Eu acho que quando a gente. Tudo é uma questão de prioridade, quando prioriza aquilo, como a questão das fraldas. Alguém falou ali, a Camila disse que as pessoas falam para ela, eu quero ver fazer isso quando tiver filho. Mas se aquilo for importante para a pessoa, no caso ali com a Ana, depois que tinha 2 bebês, realmente eu nem consigo imaginar como é a rotina com 2 bebês. Então acaba, se fosse uma prioridade, com certeza tu ia conseguir te organizar de alguma forma e dar algum jeito, né? Então, eu vejo muito isso. Aqui no meu caso, as fraldas e a higiene natural era uma prioridade. A higiene natural, ela era uma prioridade quando eu estava grávida, mas quando o Otto nasceu, eu fiquei meio assim no início, ai, mais uma coisa para minha cabeça, a pessoa lá no meio do puerpério. Então eu demorei 3 meses para começar e eu realmente fiz efetivamente com 6 meses, que daí era fralda de pano e introdução alimentar, uma combinação que eu ia gostar mais se ele fizesse as coisas em outro lugar. Então, aí virou uma prioridade. Aí eu me dediquei e foi. Mas eu fiquei aqueles 6 primeiros meses ali me enrolando para começar. Então, acho que tudo que a gente escolhe lutar mesmo, a gente acaba fazendo, né? Em qualquer área que seja. A Helena falou, quando trabalhamos fora, a gente às vezes acaba querendo suprir nossa ausência com bens materiais. Ah, tá, é. Verdade, isso acontece, né? Se quiseres falar um pouco sobre isso. Isso acontece mesmo. Inclusive, eu noto essa vontade até assim, quando eu me afasto, tipo, a gente sai, passa uma noite fora, né? Ou se afasta. Eu não viajo, eu não fico muito longe das crianças, mas assim, às vezes passa uma noite fora, deixa ele com os avós, a gente já fica assim, né? Com aquela, tadinha, eu tô aqui nesse hotel, ele não tá, devia levar alguma coisa para ele e tal. Mas eu acho que assim, é a gente lembrar que você pode, não pode levar um presente, tudo, a criança vai ficar feliz, mas é lembrar que não é o presente que vai trazer o sentimento para a criança, é a sua presença mesmo, assim. Então, assim, o meu marido viajava muito quando o Theo era pequeno, então, assim, quando ele voltava, era como se, tipo, ele sabia que não tinha essa obrigação, mas ele queria trazer sempre um presentinho e tudo. Mas, assim, a gente percebeu que não era bem isso, assim, ele às vezes esperava o pai chegava e ele olhava direto para a mala, tipo, o que que tem ali para mim, né, assim, e não é isso que você quer que o filho pense quando você chega em casa, né, assim, pelo menos não é o que eu quero.
Então, assim, a gente tem que lembrar, é que nem aquele negócio de dar doce, e doce não é amor, né? Você vai dar um doce, a criança vai ficar feliz, mas não é isso, não é amor. Amor é você estar junto, né? Você passar tempo junto com a criança, estar presente ali, realmente presente, não só do lado, né? Então, assim, eu acho que isso é que vai ficar para eles. É lembrar também o que vai ficar. O que que vai ficar para a memória? Aquele presentinho ou é o abraço que você deu quando você veio de viagem, né? O abraço que você sempre dá quando chega do trabalho e tudo. Então, assim, eu acho que é isso que fica. E acho que a criança, pelo menos as memórias que eu tenho mais intensas assim da minha infância, eu acredito que isso é com todo mundo, não é do brinquedo caro que eu ganhei, né? Essas coisas assim, a gente acaba esquecendo, porque quantos brinquedos a gente já teve na vida. Então, mas aquele momento, aquele passeio, aquele dia que os pais ficaram em casa, ou a mãe, o pai, enfim, ou nos levaram para algum lugar, ou ficaram em casa brincando com a gente, que sentou no sofá, e as palavras também que a gente ouve, a forma como a gente percebe, porque a criança percebe muita coisa, ela percebe como ela está sendo cuidada e ela também percebe como ela está sendo colocada ali só para passar o tempo. Então, isso eu acho que marca e forma muito mais até a própria caráter, sei lá, a personalidade da criança do que as coisas que a gente dá tentando suprir, né? Mas eu acho que é uma coisa muito cultural também, de tentar suprir com. Não é nem uma culpa, acho que às vezes dos pais, é uma coisa meio que tá enraizada ali, né? De dar o presente, como tu falou ali do teu marido de vir, que a gente fica com essa. Eu nunca fiquei longe do Otto, mas eu imagino que a gente fique com esse sentimento de querer fazer alguma coisa a mais e acaba refletindo num bem material. Vocês têm alguma pergunta para a Marina, gente? A gente tá, acho que tá quase dando a hora da. Falta 15 minutos, mas do Instagram derrubar aqui. Se vocês tiverem perguntas, podem deixar aqui. Uma palavra de amor, um momento pode ficar na lembrança. É exatamente isso. Isso é muito mais. Se pra gente adulto já é assim, né? Imagina para uma criança. Se Você você falou, meu parar amor? para pensar nas memórias que você tem da infância, as memórias são muito mais sensações e momentos do que coisas, assim, tipo, hoje falam muito assim, quando você vai ter o segundo filho, bota o segundo filho para trazer um presentinho pro primeiro, né, tem essa coisa assim, meio assim de trazer um presentinho e tudo. Mas eu lembro muito bem quando meu irmão nasceu, eu tinha 6 anos já. E eu lembro desse momento porque foi o dia que meu pai me levou para passear. Ele me pegou, aí a gente foi na praça e comeu raspadinho. Eu lembro claramente, eu sei até o que eu estava vestindo nesse dia. Porque foi o dia que meu pai me levou para passear sozinha, para depois me levar para o hospital para conhecer o meu irmão. Então, assim, foi isso que ficou, não foi, né, um presente. Eu nem sei se eu ganhei presente nesse dia ou não, mas eu lembro desse momento. Verdade. Eu li ontem sobre isso, sobre o segundo filho, e era uma coisa, eu não lembro onde é que eu vi, mas era sobre isso, porque você tem que leve um presente para o filho mais velho. E tem essa coisa, mas é muito interessante como o que fica na memória realmente da criança, né? Eu tô gostando muito do nosso papo, mas eu sei que estás na hora difícil aí no final do dia, né, nessa rotina da noite. Então, se alguém tiver perguntas, mandem aí. Mas eu já quero te agradecer, porque eu já falei, né? Agora eu vou. Mas que tu me inspira muito, muito na forma como tu cria os teus filhos. Eu sempre indico para todo mundo, porque eu acho realmente muito, muito legal. É simples, né? Não é nada assim, ela faz um negócio de outro mundo. São coisas simples, mas eu acho que essas coisas simples são as coisas que mais são significativas, apesar de não ter certo e errado, mas pelo menos eu me identifico muito com isso, com o teu maternário, com a tua família. E te agradecer porque está sendo possível essa live, né? E eu tenho certeza que o pessoal que ficou até agora, tem 30 pessoas aqui, mas o pessoal que ficou até agora vai tirar bom proveito desse tema. E não sei se tens alguma mensagem. O outro já chegou aqui. Se tens alguma mensagem aí para deixar, alguma dica, alguma coisa para as mães ou futuras mães.
É bom, Que bom. é isso que você falou. Antes, deixa eu agradecer também pelo convite, ao Otto Lindão. Muito fofo, gente. E agradecer também, porque é muito bom, porque a gente combina muito, né? Eu falei com você isso quando a gente estava falando por mensagem. Combina muito, é muito próximo, assim. Lá, a Nelin falando, façam mais vídeos juntas. Ah, podemos combinar. Então, assim, eu acho que a dica é isso, assim, se você tá grávida, uma dica que eu segui é não comprar antes de você precisar daquilo. Porque às vezes a gente acha que tem que encher a casa de coisas que talvez você precise. Não compre antes de realmente precisar. Tem uma listinha e compre os itens principais, mas os itens secundários ali, deixa para comprar quando você precisar. Então, assim, deixa para quando realmente precisar, para ver se vai precisar daquilo, porque muitas coisas a gente acaba não usando ou acaba, às vezes, se adaptando com uma coisa um pouquinho diferente. Então, assim, se você tá grávida ou pretende ter filho, eu acho que essa é uma das primeiras coisas, assim. E outra dica é o que eu falei, realmente a criança vai crescendo, cada vez mais a gente ser consistente com os nossos hábitos, para eles poderem seguir também os nossos hábitos, não só de minimalismo, mas de alimentação, de tudo, né, assim. De educação com os outros, né? De gentileza, tudo que a gente faz a criança tá vendo, tá observando. E ela tá observando muito mais o que a gente faz do que o que a gente diz para ela. Então, assim, a gente tem que viver de acordo com o que a gente quer para eles, né? Com o que a gente quer que eles sejam. Então, isso assim, o principal para mim é realmente trazer eles para conversar qualquer assunto que realmente você acha importante. Então, conversar sempre na linguagem da criança e ouvir a criança, né, para poder entender, até no caso dela querer um brinquedo, por exemplo, que às vezes para você parece uma besteira, para ele não é, para ele às vezes é o mundo aquele brinquedo, naquele momento, né? Então é importante a gente validar também o sentimento da criança e conversar e tentar fazer ele entender e não só impor as coisas com as crianças. E aí também usar essa participação deles para criar regras e para criar o que vai ser a missão, né, da sua família, o que vocês vão fazer juntos, o que vocês pretendem conquistar juntos, tanto dentro de casa quanto fora e tudo. Então, assim, acho que são as dicas principais que eu daria, assim, para quem tem filhos ou que vai ter filhos e tudo. Gente, se vocês não seguem a Marina, sigam ela depois, quando acabar a live aqui, porque vale muito a pena, é muita dica. E assim, aqui a gente tá falando de maternidade, mas tem coisa de organização da geladeira, aproveitamento de alimentos, sustentabilidade, tem um mundo ali, né? Brincadeira com criança, brinquedo para criança, feito em casa. Então, tem muita coisa legal, muita dica. Alguém perguntou como lidar aqui com os familiares, a gente já falou sobre isso e essa live vai ficar salva no IGTV. Então, assim que acabar aqui, ela já vai para o IGTV. Então, vocês podem rever o início dela, quem não pegou, tá? Então, eu quero te agradecer novamente. Quero divulgar, já fazendo o jabá aqui da Semana da Maternidade Minimalista, que vai começar no dia 17, segunda-feira, vai ser do dia 17 ao dia 24. Eu preparei todo um conteúdo para essa semana, gratuito. Então, lá na minha bio, quem quiser pode ir no meu perfil. Na minha bio tem o link para se inscrever gratuitamente. E vai ser muito legal. Eu vou estar falando desses assuntos também, de outros aspectos, como trazer leveza aí para os nossos dias de mães, que já são bem, bem carregados de coisas, né? É isso, Marina. Obrigada, tá? Gostei muito. Que a gente possa marcar mais vezes de outros assuntos também. Isso, com certeza. Eu que agradeço também, foi ótimo. Obrigada por quem chegou até aqui. Guerreiros até o final, quase 1 hora de live. Um beijinho para todo mundo. Tchau, Marina. Tchau. Boa noite.